Primeiramente, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui tendo a grata presença do Vinícius Marquesi. O Vinícius, ele é o atual presidente do CREA São Paulo e é candidato aí à reeleição. Estou licenciado, né? Justamente por causa da eleição. Exatamente. Então, ele está numa licença, mas ele Isso. é candidato à reeleição. O ITE, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, que se dedica à industrialização das edificações, que tem sua sede aqui no município de Jundiaí, tem chamado todos os candidatos do CREA São Paulo, dessa eleição, para a gente fazer um bate-papo sobre educação profissional, sobre a capacitação dos profissionais. Alguns temas em torno disso nós vamos conversar aqui com o Vinícius, que é candidato, para entender as ideias dele, a visão dele aí sobre esse tema. Então, Vinícius, para a gente começar aqui a falar desse assunto, eu gostaria de ouvir um pouco o que o CREA, né, na sua gestão, fez no sentido de implementar algo novo, algo diferente, nesse campo da capacitação profissional dos profissionais de engenharia e tecnologia. Então, acho que a melhor forma de darmos início é você falar um pouco do que você fez, para depois a gente pensar aí do que vem pela frente, tá certo? Tá ótimo, Antônio. Vamos lá, vou tentar ser bem objetivo, até porque ser candidato, assim, tem a parte chata, porque ninguém gosta de campanha, né? Hoje em dia, eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Mas com relação primeiro ao convite, agradeço, de verdade, a ideia é sempre poder compartilhar e esclarecer dúvida e ouvir e saber como que a gente pode melhorar aquela instituição, que ela tem uma credibilidade, uma força muito grande, e utilizar tudo isso para servir o profissional, entendeu? Esse é o objetivo que a gente vem tentando alcançar desde o início. Só que é um órgão público, é uma autarquia federal, não é uma entidade privada, não é simples. E eu acho que a gente conseguiu já entregar bastante coisa e mudar muita coisa, mas a gente também sabe que dá para fazer muito mais, entendeu? Mas que isso é um processo e a gente precisa buscar sempre essa melhoria. Com relação à qualificação profissional, né, a capacitação profissional, a atualização profissional, que são assim diferentes formas de você tratar o assunto, mas cada uma tem ali a sua particularidade. Eu vou aqui dar duas frentes que a gente abriu de maneira assim bem, não vou falar agressiva por causa que a palavra não é muito adequada, mas ela não deixa de ser agressiva porque você precisa, às vezes, no órgão público, ser agressivo para conseguir realizar situações ali que, em tese, vão ao encontro de outros interesses, né? Primeiro, com relação, a gente tem aí uma estrutura formada no estado de São Paulo, através das associações de engenheiros e agrônomos, elas têm uma parceria já com o conselho de muito tempo, e elas são ali acabam sendo uma oportunidade, uma ferramenta muito interessante para esse tipo de iniciativa, né? E ali são iniciativas de capacitação menos complexas, são pequenos cursos, palestras, que às vezes atende bastante o profissional, mas num nível ali mais de conhecimento e de orientação. E através dessa ferramenta das entidades de classe, que a gente conseguiu abrir uma ferramenta que hoje ela é um pouco mais ampla, que são os termos de fomento. Só para você ter uma ideia de valores, quando a gente assumiu o CREA ali, era disponibilizado para parcerias como essa, que tem como objetivo a capacitação, atualização profissional, R$3 milhões ano. Lembrando que o CREA São Paulo ele cuida dos 645 municípios do estado de São Paulo. São quase 350 mil profissionais registrados, 100 mil empresas. Ou seja, não é nada. É um valor muito baixo, se você for olhar com essa magnitude, né? E em 2019 a gente fecha com R$30 milhões disponibilizado. E um dado interessante para quem está preocupado, fala assim, pô, Vinícius, então você está gastando dinheiro do CREA? Não. As despesas estão na mesma ordem de quando eu assumi em 2016. Então, se o CREA tem despesas na casa de R$250 milhões ano,
e hoje continua R$250 milhões. Aí você me pergunta, como que você sai de 30, então você sai de 3 e vai para 30, investindo nesse tipo de iniciativa. Aí a administração, a gente corta de onde dá para cortar e investe onde a gente consegue investir. E, para minha surpresa, que foi muito bacana, nos últimos termos de fomento, que é uma das ferramentas que a gente tem para fazer parcerias com esse objetivo de capacitação e valorização profissional, vieram instituições, entidades, institutos buscar esse recurso, porque o CREA disponibiliza com base num edital, lembrando que eu disse que é uma autarquia federal, um órgão público, você não pode dar dinheiro. Vieram instituições assim que nunca vieram. Ou seja, a gente começa a abrir o leque assim, para todo mundo que quer fazer um serviço, prestar um serviço ou uma iniciativa nesse sentido para o profissional, ter aonde buscar recurso. Então, isso foi muito bom. E uma outra que, assim, essa, eu acho que ela é a mais assertiva delas, foi uma parceria que foi realizada com o governo do estado, através da Unesp e da Univesp, onde essas três entidades, elas desenvolveram um curso de pós-graduação que tem ali o título de Inovação e Empreendedorismo voltado para as engenharias. E esse curso, a gente demorou 3 anos para conseguir realmente disponibilizá-lo para os profissionais, onde o CREA aporta um recurso financeiro nessa iniciativa, que vamos lá, usando uma palavra aqui que ela não cabe, que é um convênio, mas é uma forma ali de garantir o acesso dos profissionais a esse curso de uma maneira muito acessível, muito barata, né? Esse curso foi disponibilizado, o primeiro módulo aí, num projeto piloto para 1.500 profissionais, ele esgotou as inscrições assim, em 10 dias. Tem um processo seletivo, é uma pós-graduação de 360 horas, que ela é modulada. Se você fizer um módulo, você ganha ali o seu certificado daquele módulo. Se você fizer os 5 módulos, você sai um especialista ali nessas áreas. Tá, Vinícius? Oi? Tenho colegas que estão fazendo essa pós-graduação. E assim, e pergunte para eles, para a gente é muito interessante realmente o feedback verdadeiro, o que estão achando, como essa pós ali está, de alguma maneira, auxiliando esses profissionais a enxergarem o momento que a gente está vivendo, dessa transformação digital. Eu estou fazendo a pós, então eu sou aluno da pós, até de início, por eu ser ali o responsável pelo processo, vamos dizer assim, pelo recurso do conselho, né, que estava sendo aportado naquela parceria, eu acabei me inscrevendo muito mais para eu enxergar realmente, como gestor ali, como que se daria a execução desse projeto, mas depois ela me conquistou e me surpreendeu realmente, eu acabei virando um aluno de fato, né? Eu entrei como um fiscal do CREA, vamos dizer assim, eu mesmo sendo o meu fiscal, né? E acabei realmente, de verdade, me surpreendendo com o conteúdo e com assim, com tudo que está sendo oferecido, que está acontecendo no mundo, que acho que a grande maioria dos profissionais, principalmente do nosso segmento, às vezes não tem acesso, e a gente acaba tendo acesso através de uma iniciativa que é do próprio conselho, que não tem essa finalidade, né, vamos dizer assim, a finalidade do CREA é fiscalizar, mas que acaba conseguindo desenvolver iniciativas como essa. Então, acho que essas duas frentes, já até detalhando um pouquinho, elas acabaram sendo, assim, 2 grandes iniciativas inéditas na história aí do Conselho, que hoje está dando muito certo. Só para finalizar, Antônio, o objetivo dessa pós é agora abrir o segundo módulo, né? Quem estava no primeiro módulo foi para o segundo. É abrir o primeiro já num volume maior, porque a plataforma, ela tem essa capacidade, ela possibilita isso. E o convênio também está previsto num volume maior, e no terceiro módulo a gente já tem capacidade para, caso todos os profissionais queiram fazer o curso, ter essa capacidade. E só para exemplificar que vale muito, o custo dessa pós-graduação, né,
Essas 360 horas, ela tem o valor de inscrição de R$ 100 para você se inscrever e R$ 150 por módulo. O curso mais barato perto que a gente encontra no mercado, que tem uma característica parecida hoje nessas principais instituições, está na casa de 35 a 40 mil reais uma pós, com esse mesmo conteúdo, onde a IBM disponibiliza toda a ferramenta dela para você utilizar como aluno, entendeu? Então, foi uma coisa muito interessante mesmo. Assim. Que bom. Eu estou sabendo dessa iniciativa, vocês estão de parabéns por estarem lutando aí para trazer o assunto inovação, porque ele pega todos os profissionais de engenharia, todos os profissionais de tecnologia, ela acaba sendo uma pós-graduação que pode ser absorvida por todos os profissionais do sistema. Então, eu acho que esse é o grande mérito do tema. E ainda mais aonde a gente tem pouco acesso à tecnologia, né? Com esse dólar aonde está, tá bom para quem importa, né, Vinícius? Mas para quem tem tecnologia de fora, fica bastante lascado. Então, nesse ponto, eu acho que vocês estão de parabéns. Posso só fazer uma vírgula aí? Assim, na verdade, é complementar essa questão que você disse, Antônio. Eu, particularmente, eu acho que não vale só para engenharia e só para profissionais de tecnologia. Se o brasileiro tivesse um pouco de noção de empreendedorismo e desse conceito de inovação que hoje toma conta do planeta, com certeza esse lugar que a gente vive, chamado Brasil, seria um lugar bem melhor. Entendeu? Então, o curso ele é muito abrangente. É claro que ele dá um direcionamento para as engenharias e para a tecnologia, mas você ter esses conceitos básicos que você não aprende na faculdade, não tem jeito. A faculdade, ela forma bons funcionários, mas não forma bons empreendedores, infelizmente, né? A graduação hoje. Eu acho que a gente teria um ambiente econômico, assim, muito melhor. Entendeu? Aqui no Instituto, só para aproveitar o que você disse, nós temos um programa educacional, ele se chama Inteligência Multiconstrutiva. É um programa de pós-graduação com cursos online e ao vivo. A gente começou com esse projeto em 2018, implementou ele em 2019 e esse ano ele tem espalhado aí por todo o território nacional. E a gente aborda temas, Vinícius, que não estão presentes na formação tradicional. Então, a gente tem lidado com isso. As nossas pós-graduações, elas são multidisciplinares. Então, elas têm conteúdos de engenharia, elas têm conteúdos de processos gerenciais e de empreendedorismo. Então, elas acabam... Se você olha a pós, ela tem um pouco de cara de especialização, mas ela também tem cara de MBA. Por conta da necessidade de gerar negócios, da necessidade de gerar atividade econômica e transformar o que é conhecimento técnico em pedido, em atividade econômica, que é uma necessidade muito grande. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Parabéns, eu acho que esse é o caminho. Por isso que, assim, o que eu penso, né? Se nós quisermos arrumar, pelo menos no nosso caso aqui, que é da área da construção civil, nós estamos falando de engenharia civil agora, a gente sabe do volume de profissionais obsoletos que nós temos no mercado. É uma enormidade. Vocês estão de parabéns à iniciativa, mas nós temos aí um problema sério. Aliás, isso vem sendo falado pelo próprio CREA, até pelo seu antecessor, sobre essa dificuldade. Isso se dá por quê? Por exemplo, eu estudei engenharia civil quando era ainda o currículo do regime militar, que eram 6 anos. Depois mudou um currículo de 5 anos com pequenas alterações. E hoje a gente vê um mundo mudando aí numa velocidade enorme. Você não acha que a gente deveria começar a buscar uma reciclagem ou até mesmo colocar uma avaliação para saber se os profissionais estão aptos para que a gente comece a mudar isso? Senão a gente tem um monte de gente concorrendo, né, nesse mercado, vamos dizer assim, mas que muitas vezes estudaram há tantos anos e mesmo que sejam bons profissionais, em muitas atribuições que eles têm, eles já não estão mais atualizados. Eles têm atribuição, mas eles nunca mais estudaram certos temas. E estão aí aptos legalmente, né, para poder trabalhar. E eu acho que isso é um assunto delicado. Não estou dizendo que isso é fácil,
mas que a gente precisa... Não, mas eu